sessão, que hoje vai ter recebimento de membros, né, na igreja, pedido de carta de transferência, então daqui a pouco eles estão chegando aí. Mas vamos dar continuidade na nossa aula, agora indo lá para o capítulo 8. Aliás, eu vou fazer o seguinte, esse capítulo também é muito importante, vamos esperar eles voltarem, deixar para o final da aula. Vamos pular essa parte do novo nascimento e vamos para a parte mais de conhecimento, né, que depois eles podem até estar lendo na apostila essa parte aqui. Vocês podem estar também abrindo a apostila lá no início, a apostila de vocês. A leitura parou aonde? Acho que todo mundo leu, né? Terminou. Romanos 6, então, de 1 ao 14. Certo. Então, começa novamente, Vitória, né? Foi? Não, Romanos a gente vai começar quando eles voltarem. Lê pra gente o iníciozinho da introdução da apostila, só um panorama que a gente vai ter no Novo Testamento, isso que a apostila fala. O Novo Testamento forma a parte 2 da Bíblia, e ele é uma coleção de 27 livros, mas tem somente um terço do volume da parte 1, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento cobre o período de milhares de anos da história, mas o Novo Testamento menos de um século. Pode continuar. Novo Testamento quer dizer, de fato, novo pacto, em contraste com a antiga aliança. O vocábulo Testamento transmite a ideia de a última vontade e se passa a ter efeito na eventualidade da morte do testador. Assim, o novo pacto entrou em fase da morte de Jesus. Hebreus 9, 15 a 17. Escrito originalmente em 45 a 95, os livros do Novo Testamento não estão arranjados na ordem cronológica em que foram escritos. As primeiras epístolas de Paulo foram os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos, e não os evangelhos. Mesmo o arranjo das epístolas paulinas não segue a sua ordem cronológica. Portanto, Gálatas, ou talvez 1 Tessalonicenses, foi a epístola escrita pelo escritor dirigida aos romanos. A Paulo figura em primeiro lugar em nossas Bíblias pelo fato de ser a mais longa das epístolas de Paulo e entre os evangelhos de Marcos, primeiro livro, não o de Mateus, parece ter sido aquele que primeiro foi escrito. A ordem em que esses livros aparecem por consequência é uma ordem lógica. Os evangelhos estão postos em primeiro lugar, porque descrevem os eventos cruciais de Jesus. Entre os evangelhos, o de Mateus vem antes de todos os devidos à sua exceção e ao seu íntimo relacionamento com o Antigo Testamento, que o procede imediatamente. No livro de Atos dos Apóstolos, uma envolvente narrativa do bem-sucedido surgimento e expansão da igreja palestina, e dali por toda a Síria, Ásia Menor
só até aí. Então, uma breve introdução aí a respeito do Novo Testamento, né? E voltando para aquilo que nós tínhamos falado na aula passada, nós temos aí um período entre Velho e Novo Testamento de 400 anos de silêncio. Bom, por que Jesus ele veio há exatamente quase 2000 anos atrás? Por que esse período da história? Deus, na sua perfeição, ele sabia que esse era o momento certo de Jesus vir ao mundo. Por quê? Quando nós falamos da figura de Alexandre o Grande, né, que era imperador grego, inclusive Daniel, capítulo 8, fala sobre, tem a profecia falando a respeito do Império Grego, que os medos, os persas iam cair e que surgiria um Império Grego, cujo rei, né, seria mais forte, e depois dele viriam outros reis. Daniel capítulo 8 tem essa profecia. E esse rei foi Alexandre o Grande. E qual foi a contribuição dele para o Novo Testamento e para os planos de Deus na redenção da humanidade? O Império Grego ele conseguiu unificar o mundo em torno da língua grega. Isso foi muito importante para a pregação do Evangelho. A língua grega era tão forte no mundo antigo que a gente encontra no livro de Atos, por exemplo, alguns judeus que ouviram, que foram lá celebrar a festa dos Pentecostes, né? E ouviram os discípulos de Jesus falando nas suas próprias línguas, nas suas línguas nativas. Então, olha só, eles eram judeus, entendiam um pouco do hebraico, mas eles, Deus, o Espírito Santo, direcionou os discípulos para que falassem nas suas línguas nativas, porque haviam muitos judeus fora da Palestina. E esses judeus, eles sabiam a sua língua nativa, do local onde eles haviam nascido, o grego, que era o comumente falado em todo o Império, e alguns nem entendiam muito bem o hebraico e o aramaico. Então, com essa contribuição de Alexandre o Grande, de disseminar a cultura grega, ele disseminou também o idioma. Isso foi fundamental para a pregação do Evangelho. O Novo Testamento foi escrito em grego, e logo o grego tomou conta do mundo inteiro, né? O Evangelho pôde ser pregado a todas as nações, como Jesus falou, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Um outro império que contribuiu muito também, que a Bíblia fala para essa plenitude dos tempos, né, que Jesus viria na plenitude dos tempos, foi o romano. Porque qual foi a característica do Império Romano? Ele interligou o mundo com estradas. Eles foram excelentes construtores de estrada, eles montaram no mundo inteiro uma infraestrutura capaz de que as pessoas viajassem. Então a gente tinha um mundo unificado pela língua grega, pelas estradas romanas, e também o povo de Israel durante séculos anunciou a vinda do Messias. Então o cenário ideal estava preparado para a vinda de Jesus a esse mundo há quase 2000 anos atrás. Mas o que aconteceu também em relação à cultura grega? Os gregos, eles tinham, né, aquele panteão de deuses, aquela mitologia deles, Hércules, Morfeu. Então, no mundo inteiro aconteceu um fenômeno chamado, eles helenizaram o mundo. Ou seja, eles impregnaram o mundo com a sua cultura, com a sua religião, com os seus deuses, e isso influenciou diretamente os judeus que viveram nesse período aqui. Como é que foi o Império de Alexandre o Grande? Ele fundou no Egito a cidade de Alexandria. Essa cidade era tão desenvolvida que ela possuía uma biblioteca com quase 2 milhões de livros escritos. E o Alexandre o Grande, apesar de ele ser um imperador que promoveu muitas guerras e conquistou muitos territórios, quando ele conquistava, ele deixava que o povo tivesse a sua liberdade religiosa, ao contrário de alguns imperadores que suprimiam, né, a cultura e a religião do povo. Ele não, ele deixou com que os judeus desenvolvessem durante o seu império a sua religiosidade, os seus costumes, as suas festas. Então os judeus, no período de Alexandre, mais ou menos, e depois dele, né, nos 130 anos, eles gozaram de uma liberdade religiosa muito grande. Tanto que nos tempos de Jesus, para vocês terem uma ideia, haviam 7 milhões de judeus no mundo. Na Palestina só moravam 600 mil.
O restante estavam espalhados em Roma, Alexandria. Alexandria tinha muito judeu, que era uma cidade do Egito, dominada por Alexandre o Grande. E foi em Alexandria, não sei se vocês já ouviram falar, que aconteceu um fato histórico muito importante para o judeu, que foi a tradução do Velho Testamento para o grego. Porque os judeus no mundo já não conseguiam mais ler nem falar no hebraico. Porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Então, eles tinham dificuldade, esses milhões que moravam no mundo afora, de conseguir ler o livro sagrado, né? A Bíblia sagrada, o Velho Testamento na época. Então, um grupo de 70 homens, por isso que é chamado Septuaginta, pegou o Pentateuco primeiro, traduziu para o grego e depois o Velho Testamento todo. Foi uma importante contribuição, inclusive também para a pregação do Evangelho, porque o Velho Testamento completa o Novo. O Velho Testamento fala sobre Jesus. Então, muitos outros, gentios que não eram judeus tiveram acesso ao Velho Testamento através dessa tradução da Septuaginta. E aí foi um período de prosperidade para os judeus, de paz. Só que com a morte de Alexandre, o que aconteceu? Os seus oficiais e ele contraíram muitos matrimônios com mulheres orientais. E com a morte de Alexandre, o reino se dividiu em Ptolomeus e Seleucidas. E aí a gente pegando aqui esse mapa, isso daqui foi o Império Grego, né? Aqui dá para ter mais ou menos, essa região aqui da Europa, a Ásia, a África. Então a gente tem aqui, depois da morte de Alexandre, o Império dividido em dois. O Império Ptolomaico e o Império Seleucida, que tinha sua capital na Síria. Quer dizer, a Síria até hoje está aí, sempre teve nesse cenário político aí, religioso, desde os tempos desses impérios. Então, o que aconteceu? A Palestina, no primeiro momento, fica aqui entre os Seleucidas e os Ptolomaicos, ela fica bem no meio entre os dois. E esses dois impérios se tornaram rivais. Começaram a haver guerras entre eles. Então, se vocês quiserem passar aí para eles dar uma olhada. Então, essa rivalidade provocou muitas guerras ali na Palestina. Então, durante aqueles 130 anos primeiros, que os judeus foram governados pelos Ptolomeus, que eram do Egito, havia liberdade religiosa. E a última imperadora, no caso desse império, foi Cleópatra, que todos nós já ouvimos falar, um nome muito conhecido. Mas depois da morte de Cleópatra, a Palestina ela passou a ser dominada pelos Seleucidas. Eles eram da Síria e eles já mudaram a política de governo daquela região. Eles já começaram a impor a sua religião. E foram aí que começaram a surgir os primeiros problemas, os conflitos com os judeus, porque eles começaram a interferir muito nessa questão religiosa. E aí, eu vou ler aqui um trechinho do livro Panorama do Novo Testamento. Diz assim: premiada entre o Egito e a Síria, a Palestina tornou-se vítima das rivalidades entre os Ptolomeus e os Seleucidas. A princípio, os Ptolomeus dominaram a Palestina por 122 anos. Os judeus gozaram de boas condições gerais durante esse período. E aí, eu queria, deixa eu virar aqui a página, coloca também na apostila de vocês a Judéia sobre os Seleucidas. Estou sem apostila, deixa eu pegar a carona nessa aí. E aqui na página 4. Tem uma informação interessante aqui que começa a fazer a gente entender esse panorama aí desses 400 anos de silêncio. Aline, lê pra gente, fazendo favor, a Judéia sobre os Seleucidas. Depois de aproximadamente 1 século de dia, os judeus, sob o domínio dos Ptolomeus, Antíoco III, o Grande da Síria, conquistou a Síria e a Palestina aos Ptolomeus do Egito. 198 a.C.
esse ponto aqui, antes da Aline continuar lendo, é importantíssimo na história aqui dos 400 anos de silêncio. Vocês observam aqui que ele fala a respeito do partido helenista e dos judeus ortodoxos. O que aconteceu? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tenha um brasileiro nascido, vamos colocar aqui num país bem diferente, no Japão. Então a gente tem um brasileiro raiz que nasceu aqui, criado em São Gonçalo, Rio de Janeiro, São Paulo, mas você tem aquele brasileiro que foi criado em um outro país, numa outra cultura, com uma outra visão, né? E tem muitos casos assim. Então o que aconteceu com os judeus nesse período? Havia aqueles judeus ortodoxos que seguiam a lei, o Pentateuco, acreditavam nos profetas, mas surgiu também um grupo de judeus helenizados, que incorporaram a cultura grega, a cultura de outros povos e a sua religião também. E esses grupos formaram alguns partidos. Então, a gente tem os judeus helenizados e os judeus ortodoxos. Agora é que entra a chave da questão. Nos tempos de Jesus, ele se deparou com alguns grupos religiosos. Quem eram os judeus ortodoxos? Eu pergunto a vocês, aqueles que se mantinham, entre aspas, né, fiéis à tradição, à lei, aos profetas. Quem eram esse grupo? Algum palpite? Fariseus. Isso aí, os fariseus e os escribas. Os fariseus e os escribas eram esse grupo ortodoxo, né? Se achavam, né, os mais importantes, os detentores da verdade. E só que havia um grupo com quem eles conviviam até pacificamente, por causa de questões políticas, que eram, qual é o outro grupo que Jesus bateu muito de frente? Escribas, fariseus e saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam no Espírito, eles não acreditavam numa série de coisas. Por quê? Eles só acreditavam no Pentateuco, mesmo assim com algumas restrições, e por eles serem um grupo político também, eles não podiam bater muito de frente com Roma. Então eles eram aquele crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Eles acreditavam na lei e no Velho Testamento até quando isso lhes fosse conveniente, porque não dava para ser como os escribas e fariseus radicais, né? Mas eles tinham que ser mais maleáveis. E esses judeus helenistas, eles surgem já nesse período aqui dos Seleucidas, aonde vocês vão, como a Aline leu, né? Ele aliou-se ao partido helenista, esse imperador Seleucida, e elegeu para o sacerdócio um homem que mudava o seu nome de José para Jasão e que estimulava o culto a Hércules. Olha só a que ponto chegou. O sumo sacerdote judeu estimulava o culto a Hércules, aquele camarada famoso pela sua força, tipo Sansão, né? Que fazia parte da mitologia grega. Então olha aí como é que começa a haver as misturas entre religiões. E diga-se de passagem, o sumo sacerdote, ele exercia um papel político também. Jesus, quando foi ser julgado na sua crucificação, ele passou por um governador romano, mas ele passou também pelo sumo sacerdote primeiro. Então o sumo sacerdote, ele tinha o governo também, né? Ele exercia uma autoridade política sobre o povo. E aí na continuação, vou até fechar um pouquinho aqui para diminuir o barulho. A Aline pode continuar no onde parou.
Então, olha só a afronta que eles fizeram. Eles ofereceram uma porca, que era um animal proibido do judeu comer, em cima do altar do holocausto, do templo dos judeus. Então foi uma afronta, né? Isso daí causou uma revolta que veio a culminar com a revolta dos macabeus. Vocês têm uma ideia, nos tempos de Jesus, o apóstolo Paulo até fala sobre a corrida, né? Ele cita o exemplo das corridas que aconteciam nos ginásios, e os seleucidas, eles trouxeram uma cultura grega, inclusive, da nudez, que causava muito choque no judeu ortodoxo. Os jovens, inclusive alguns sacerdotes judaicos, corriam essas corridas nos ginásios nus, e a nudez na cultura grega ela era muito assim difundida. A gente vê até hoje estátuas antigas, né, de homens e mulheres nus. Então, em Jerusalém havia os ginásios onde esses jogos aconteciam, né? Inclusive as Olimpíadas, elas já aconteciam antes de Jesus nascer, e havia essa questão da nudez que chocava o judeu ortodoxo. E por causa disso, desse cerceamento da liberdade religiosa, dessas afrontas, começaram a haver conflitos entre os seleucidas e os judeus ortodoxos, e aí nasce o movimento dos macabeus. Inclusive, a gente estava falando aqui sobre algumas religiões, né? A gente tem na Bíblia Católica, por exemplo, os chamados livros apócrifos. Esses livros, alguns deles, retratam esse período dos 400 anos de silêncio. Mas por que nós não aceitamos esse livro? A gente, inclusive, vai ver na aula sobre a formação do cânon do Novo Testamento. Olha só o que a Igreja Católica fez. Mais ou menos no ano 300 e pouco depois de Cristo, a Igreja resolveu fechar as Escrituras Sagradas. Pegou lá tudo aquilo que havia sido escrito pelos apóstolos, ou por quem conviveu com os apóstolos, né? Fez uma seleção dos livros e fez o Novo Testamento que nós temos hoje em nós. A gente vai ver depois no detalhe como é que foi essa formação. Fechou-se a Bíblia. Durante 1.200 anos, a Igreja Católica tinha uma Bíblia exatamente igual à nossa. Mas aí, no ano de 1500, no Concílio de Trento, eles resolveram mudar isso. A Igreja Católica já corrompida, promovendo a Inquisição e a morte de milhões de pessoas no mundo que não eram católicos, papas políticos, né, genocidas, e resolvem mudar a Bíblia, acrescentar esses livros que foram escritos aqui nesses 400 anos de silêncio. Mesmo com a Igreja Católica corrompida, esse Concílio de Trento foi marcado por uma disputa entre padres que queriam que esses livros fossem incluídos na Bíblia e padres que não queriam. E a reunião terminou entre socos e pontapés, exatamente assim, com aqueles que queriam que esses livros fossem acrescentados, prevalecendo, e a Igreja Católica incorporou esses livros apócrifos, né, Macabeus, Tobias, na Bíblia que eles têm hoje. Então nós não aceitamos a autoridade desses livros. Esses livros contêm erros, fala de anjo mentiroso, né? Na aula de seita e religiões vocês vão ver um anjo no livro, não lembro qual livro mentindo, falando mentira. Quer dizer, esse anjo não podia ser do céu, né? Esse anjo era de outro lugar. Então, tudo isso surgiu nesse período aqui dos 400 anos de silêncio. Esse período em que a cultura grega, né, ela impregnou muito a cultura judaica, e alguns que, por conveniência, começaram a incorporar essa cultura grega para poder estar ali na onda, no momento, né, ser legal para todo mundo, politicamente correto, a palavra que a gente ouve muito hoje. E Jesus ele se deparou com essa classe de judeus que dominavam o templo, que eram os saduceus. Os fariseus e os escribas, eles não dominavam o templo. Qual era o reduto dos fariseus e escribas? A sinagoga. A gente conhece bem a sinagoga, né? E foi, inclusive, algo muito importante naquela época do exílio, porque quando o templo foi destruído, onde é que o judeu ia ler a Torá? Onde é que eles iam cultivar a sua religião, né, o seu culto a Deus? Onde é que eles iam cultivar isso? Já que o templo estava destruído. Então, nesse período do exílio babilônico, surgiram as sinagogas. E essas sinagogas se tornaram muito importantes, um papel fundamental não só na perpetuação das tradições, né, do ensinamento do Velho Testamento, mas também se tornou um local onde se
ensinava crianças a aprender, elas aprendiam a ler ali e, no caso, só os meninos, porque as mulheres não tinham direito naquela cultura machista a ler, aprender a ler. Então os meninos ali eram ensinados, funcionava como um pequeno tribunal onde as pequenas causas do dia a dia também eram julgadas ali, e por isso que era tão importante para os judeus ser membro da sinagoga, era um status, né? Os escribas e fariseus, eles adoravam isso. A Bíblia diz que eles gostavam dos primeiros assentos nas sinagogas, né? Serem chamados de mestres, faziam oração, né, nas praças para serem vistos pelos homens, amavam os primeiros assentos. Então aquele reduto ali da sinagoga era o reduto dos escribas e fariseus. E ali eles tinham um reconhecimento da sociedade, como professores, como juízes, como mestres da lei, era o reduto deles. Agora, no templo, já não podia ser alguém tão radical. Tinha que ser os saduceus, que eram os judeus helenizados. E eles tinham uma ligação direta com, na época, Roma, com Herodes, porque, inclusive, Herodes ele fez melhorias no templo na época de Jesus para fazer uma média com o povo, né? E até foi uma reforma muito bonita que os discípulos de Jesus comentam: mestre, olha só nessas pedras, o templo. E aí Jesus fala aquela frase, né? Não vejo tudo isso, pois eu digo a vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Sabe como é que essa profecia se cumpriu? O templo era revestido de ouro. No ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, eles puseram fogo no templo. E quando pôs fogo, o ouro derreteu e se entranhou sobre as pedras, né? Quer dizer, toneladas e toneladas de pedra. Quem que ia tirar pedra sobre pedra? Aqueles soldados gananciosos que viram o ouro entranhado sobre as pedras, né, pegaram as picaretas e foram tirando pedra sobre pedra até conseguir catar todo o ouro que tinha lá dentro. Por isso que Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi o que aconteceu com o templo. Então, esses saduceus, eles não acreditavam em espírito, em anjo, nada disso. Eles tinham uma relação muito próxima com Roma. E eles eram responsáveis pelo templo. E o templo, e o reflexo desse, vamos dizer assim, mundanismo, né, dentro da cultura judaica, essa helenização da cultura judaica, foi o que levou Jesus a se revoltar e a pegar o chicote e descer o chicote naquele povo, né, que administrava o templo. Por quê? Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração, e se referindo aos saduceus. Ali ele não está falando com os escribas e fariseus, não. Ele virou para os saduceus e falou: olha, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês a têm feito um covil de ladrões e salteadores. Peguei carona aqui na sua mochila. E vocês a têm feito um covil de ladrões e salteadores. Por quê? Porque, como nós falamos, o saduceu, ele era aquele crente Raimundo, pela igreja todo mundo. Então podia tudo no templo, né? Desde que rolasse lá talvez uma comissão por aquilo que era vendido no templo, né? Aqueles mercadores, aquele pessoal que ia lá vender os animais para serem sacrificados. Então os saduceus, eles estavam nessa linha. E aí Jesus, quando vê toda aquela corrupção, né? O templo virou comércio, ele pega o chicote, ele chicoteia, ele expulsa os mercadores do templo com a autoridade que ele tinha por causa dessa corrupção. Então nós temos aí esses partidos, né? Nesse tempo aqui em que Jesus vê o mundo, ele pega esse momento aqui em que os judeus estavam divididos. E tinham também os... Quer ver? A gente já... Não, vamos, antes de chegar lá, dá uma lidinha aqui sobre os macabeus para a gente, só para a gente entender qual foi esse movimento dos macabeus. Não demorou muito para que os judeus oprimidos encontrassem líder para a sua causa. Quando os emissários de Antíoco chegaram à vila de Modina, cerca de 24 quilômetros a oeste de Jerusalém, esperavam que o velho sacerdote Matatias desse bom exemplo perante o seu povo, oferecendo sacrifício pagão. Ele, porém, além de recusar-se a fazê-lo, matou um judeu apóstata junto ao altar e o oficial sírio que presidia a cerimônia. Matatias
fugiu para a região montanhosa da Judéia e, com a ajuda de seus filhos, empreendeu uma luta de guerrilhas contra os sírios. Embora o velho sacerdote não tenha vivido para ver seu povo liberto do jugo sírio, deixou a seus filhos o término da tarefa. Judas, cognominado o Macabeu, Judas era um nome comum na época, né? assim, já era comum, assumiu a liderança depois da morte do pai. Por volta de 64 a.C., Judas havia reconquistado Jerusalém, purificado o templo e reinstituído os sacrifícios diários. Pouco depois das vitórias de Judas, Antíoco morreu na Pérsia. Entretanto, as lutas entre os macabeus e os reis seleucitas continuaram por quase 20 anos. Isso. E aí, quando os judeus finalmente conseguem se ver livres do domínio de Roma, aliás, do domínio dos seleucitas, né, que foi a divisão ali daquele império grego de Alexandre o Grande, entra em cena Roma. E aí eu vou ler agora assim, uma parte aqui do livro do Panorama do Novo Testamento. Não, vai. Que fala sobre Herodes. Como é que foi esse domínio, né, do Império Romano logo após a queda dos Seleucidas. Aí fala aqui um pouco sobre a administração de Herodes. Existem dois Herodes que a Bíblia menciona. Diz assim: a administração de Herodes se caracterizava por política secreta, toque de recolher e pesados impostos, apesar de também ser distribuído cereal gratuito em períodos de fome e vestes grátis quando de outras calamidades. Entre muitos projetos de edificação, sua maior contribuição para os judeus foi o embelezamento do Templo de Jerusalém, né, que nós falamos. Isso não expressava sua participação na fé judaica, ele não acreditava nela, mas foi uma tentativa de conciliar seus súditos. Herodes o Grande morreu de hidropsia e câncer nos intestinos em 4 a.C. Ele baixara ordens para que fossem executados determinados líderes judeus por ocasião do seu falecimento, a fim de que, embora não houvesse lamentação por motivo da sua morte, pelo menos houvesse quando de sua morte. Olha só, ele foi um rei extremamente odiado, e a Bíblia fala sobre o tetrarca Herodes. Por quê? Roma dividiu aquela região da Palestina em 4 territórios, ele era tetrarca, um dos 4 que governaram. Como ele era odiado, ele sabia que quando ele morresse ninguém ia chorar a morte dele. Ele era tão perverso que quando ele morreu, ele deu ordem para que no dia da morte dele fossem mortos líderes judeus, para que se pelo menos não chorassem a morte dele, houvesse pranto no dia da sua morte pelos líderes que seriam mortos. Ele era louco, né? Tanto que essa ordem nem chegou a ser cumprida pelos seus filhos. E tão louco que quando os magos do Oriente foram, né, levar presentes a Jesus e que falaram, né, olha, nascido o rei dos judeus, ele ficou, né, irado, mas ele era dissimulado. Ele falou: não, me diz aí quem é esse rei dos judeus que eu vou mandar, que eu vou lá adorá-lo também. Mas ele não queria adorar Jesus, ele queria matar, porque ele se sentiu ameaçado quando os magos falaram que Jesus nasceria, o rei dos judeus. E ele era tão louco que ele mandou matar todos os meninos da idade de Jesus naquele período. Quanta criança ele não matou? Né? E Jesus, José e Maria, sendo divinamente avisados dos sonhos, eles fugiram para o Egito. Por que Egito? Porque estava a capital Alexandria, onde viviam milhões de judeus, já desde o tempo de Alexandre o Grande. Então havia um clima favorável para os judeus no Egito. Por isso Maria e José fugiram para lá. E aí, depois de Herodes, vem Herodes o filho, governando no lugar dele, que também era, outro endemoniado, vamos dizer assim. E foi esse Herodes, filho, que mandou cortar a cabeça de João Batista e que também morreu comido de bicho, que matou a espada. Tiago e João, lá em Atos, fala isso. E que a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus, ele caiu comido de bicho. Então assim termina a história desses dois, de pai e filho, Herodes, né, nos tempos de Jesus.
E tem muitas outras histórias sobre Herodes, né, que mandou matar as esposas, os filhos. Ele era um camarada realmente louco, né? Aqueles imperadores, de um modo geral, Nero, né, e outros aí, eram pessoas dominadas pelo mal. E quando Jesus veio a esse mundo, ele encontrou um mundo realmente em trevas. O mundo nos tempos de Jesus não estava melhor do que hoje, não. Isaías capítulo 9, versículo 2 fala, né, que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que habitavam na região da sombra da morte viram, raiou para eles a luz. Porque quando Jesus chegou a esse mundo, ele encontrou um mundo devastado pela cultura grega, uma cultura promíscua, uma cultura libertina, e jovens correndo nus nos estádios, né? A própria forma como a política era conduzida nos tempos de Jesus, como nós falamos aqui de Herodes, pesados impostos. Havia muita fome, tanta fome, que aquele milagre da multiplicação que Jesus fez, as pessoas começaram a seguir Jesus não por causa dos milagres. Ele repreende isso, ele fala, olha, vocês estão me seguindo porque eu multipliquei os pães e peixes. Mas vocês devem me seguir pela palavra, pelo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Mas por quê? As pessoas passavam fome mesmo naquela época. Passavam fome. O alimento mais acessível era o peixe. Por isso que muitos discípulos de Jesus eram pescadores. Porque eles não tinham acesso à alimentação farta. Então era ir para o mar e tentar arrumar comida. Porque era assim que acontecia nos tempos de Jesus. E aí, como é que era a população judaica do Novo Testamento? Assim, terminando ali esse período dos Macabeus, né? A revolta dos Macabeus, tem um grupo que a gente não mencionou, que são os essênios, que está aí na apostila de vocês. Os essênios eram aqueles monges que ficaram decepcionados com a classe política, com a religiosidade dos escribas e dos fariseus, com o cinismo dos saduceus, e que resolveram se isolar nos mosteiros, que são os essênios. Irmã Kátia, lê para a gente os essênios. Na sexta página, na sexta. Isso, quatro fontes. Isso, aí. O zessinismo foi uma reação ascética ao extremismo dos fariseus e ao mundanismo dos saduceus. Os essênios se retiravam da sociedade, viviam em ascetismo e celibato. Davam atenção a leituras e estudos das escrituras, a oração e as lavagens cerimoniais. Suas posses eram comuns e eram conhecidas por sua laboriosidade e piedade. Tanto a guerra quanto a escravidão era contrária a seus princípios. O mosteiro que nome é esse, pastor? Próximo às cavernas em que os manuscritos do Mar Morto foram encontrados e considerado por muitos estudiosos como um septo essênio de estudo do deserto da Judéia. Os rolos indicam que os membros da comunidade haviam abandonado as influências corruptas das cidades judaicas para prepararem no deserto o caminho do Senhor. Tinham fé no Messias que viria e consideravam-se o verdadeiro Israel para quem ele viria. Então, os essênios, eles deram uma importante contribuição para o cristianismo, né? Porque isso daqui é um vaso de barro. O que eles fizeram? Os essênios, eles eram muito dedicados à leitura, como diz aí, eles viviam isolados por causa da decepção que eles tinham com aqueles grupos religiosos da época. Então eles eram contrários à guerra, à política, e eles se isolavam, né? E eles eram, assim como os escribas. O que o escriba fazia? O escriba, ele copiava os livros, né, da lei, porque naquela época não havia facilidade que a gente tem hoje, então tudo era feito manualmente. E o escriba, ele era um profissional que ele copiava os pergaminhos. E por ele copiar, ele conhecia bem a lei, ele conhecia bem a palavra, o Velho Testamento.
Então, os essênios, eles faziam isso também, eles faziam cópias desses pergaminhos, eles estudavam isso dia e noite. O que os essênios fizeram? Eles pegaram vários trechos do Velho Testamento e eles colocaram dentro de vasos de barro. E há pouco tempo, eu não lembro exatamente qual ano, mas foi no século passado, alguns arqueólogos encontraram os manuscritos do Mar Morto, que foram escritos por esses essênios. Quando a comunidade científica internacional se deu conta de que eles tinham achado pergaminhos da Bíblia com séculos, com milênios de existência, o que eles pensaram? Agora a gente vai provar que a Bíblia que vocês têm hoje foi adulterada, que não é a mesma Bíblia do passado. E eles começaram a pegar esses pergaminhos que estavam intactos, por quê? Eles ficaram sob uma condição de pressão e temperatura ideal, dentro de uma caverna, dentro de um vaso de barro, então esses pergaminhos estavam intactos. Não se deterioraram com os séculos, né? Deus é perfeito. E aí, quando eles começaram a traduzir esses pergaminhos, eles começaram a ver que exatamente tudo que estava escrito ali é a Bíblia que nós temos hoje. Não conseguiu se desmentir nada. Então, os essênios, eles deram essa importante contribuição para o cristianismo, guardando esses pergaminhos nesses manuscritos, né? Chamados manuscritos do Mar Morto, encontrados ali naquela caverna de Qumran, ali às margens do Mar Morto. Então, esse foi o outro grupo, né, que Jesus não teve muito contato, mas que também deu tinha o seu papel na cultura judaica, né? E aí, eu queria ler João 19, do 19 ao 22. Luzia, pode ler para a gente João 19, do 19 ao 22. E Léo, para a gente encerrar essa parte, Mateus 27, 46. João 19? João 19, do 19 ao 22. E Mateus 27, 46. Depois a gente faz o fechamento lá em Romanos, capítulo 8. 19, Fala de novo, pastor. Isso, João capítulo 19, do 19 ao 22. E Mateus 27, 46. Pode ler. João 19. E Pilatos escreveu também um título e ordenou que pusesse em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde estava crucificado Jesus era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos... Não, só até aí, que é o versículo que fala sobre os idiomas, né? Isso. Grego, latim e hebraico. Então, quer dizer, por que foi escrito em 3 idiomas? Porque, como nós falamos, naquele período, tinha muitos judeus que não entendiam o hebraico, nem o aramaico. Tem poucos trechos do Velho Testamento que foram escritos em aramaico. A maioria é hebraico. Então, foi para facilitar a compreensão. E Mateus 27, 46. Jesus ele fala na crucificação em aramaico. Pode ler. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus e os discípulos, eles eram poliglotas. Eles falavam vários idiomas. E Jesus, ele fala Eli, lema sabachthani em aramaico. E os religiosos não entenderam, porque eles falavam hebraico. Eles até confundem, eles falam, ele está chamando Elias, mas não é, ele está falando em aramaico. Deus meu, por que me desamparaste? Então, na Palestina, né, naquela região ali, haviam esses idiomas, e Jesus e os seus discípulos, eles eram poliglotas, principalmente Jesus, né, com toda a sabedoria que tinha, ele dominava vários idiomas. Bom, então, encerrando essa parte, né, sobre a cultura do Novo Testamento, algo que a gente continua, a gente vai voltar lá para Romanos capítulo 8, para encerrarmos hoje também.
a questão do novo nascimento, e o capítulo 8 tem uma promessa maravilhosa para nós. Antes da gente continuar, alguém tem algum comentário para fazer sobre essa parte da Eu tenho uma cultura? pergunta, porque essa pergunta é interessante, porque teve uma mulher que falou uma coisa para mim, eu não levei para o coração não, mas ficou na minha cabeça realmente essa pergunta. Eu debati com ele porque vale a pena. Ele comentou comigo sobre a situação das coisas de falar, pai, porque ele desamparasse, ele chegou a falar em um momento que Jesus, nesse momento, ele murmurou. Entendeu? Então eu gostaria de saber exatamente o que Jesus quis dizer com o pai, por que me abandonaste nesse momento. Ali, naquele momento ali da crucificação, até antes, né, no Getsemane, a gente encontra o Jesus 100% homem também, né, 100% Deus, 100% homem, deixando transparecer ali de forma muito clara também toda a sua humanidade. Porque ele suou sangue, isso daí, de acordo com quem entende de biologia, é uma reação extrema ao estresse quando a pessoa sua sangue, é algo assim, além da ansiedade, né? Suar sangue. E Jesus suou sangue pelo momento de pressão que estava sobre ele. E ele falou, né? Chegado o príncipe desse mundo. Quer dizer, ali era um momento em que Satanás iria tentar de todas as formas as suas últimas cartadas para fazer Jesus desistir da cruz. E naquele momento ali, quando ele diz, Deus meu, que me desamparaste, ele estava com o peso sobre ele de todos os pecados da humanidade. Para imaginar, se a gente, quando erra, às vezes a gente não se lamenta, meu Deus, o que eu fiz? Minha vida agora está desgraçada, eu errei. E a gente se sente mal quando a gente erra, a gente vê as consequências que o pecado traz. Imagina a pressão que estava sobre Jesus naquele momento ali, carregando os pecados da humanidade. Então foi um momento, não de murmuração ou de pecado, mas um momento em ele desabafar. Deus meu, por que me desamparaste? É pesado demais. A gente inclusive encontra, isso daí vocês vão estudar em hermenêutica, no livro de Salmos, os chamados Salmos imprecatórios. O que são esses salmos imprecatórios? É um salmo, por exemplo, onde o salmista diz assim: quem dera à Babilônia, alguém pegue seus filhos, as suas crianças e dê com eles nas pedras. Ali a Bíblia não está encorajando ninguém a pegar uma criança e tacar a criança na pedra, mas está demonstrando o sentimento que brotou no coração daquele exilado que estava na Babilônia sendo escravizado, maltratado. Então a Bíblia não oculta esses sentimentos, né? Assim como também não ocultou aquele momento ali onde Jesus ele foi profundamente esmagado, moído. A Bíblia fala que foi do agrado de Deus fazê-lo enfermar. E o seu desabafo, não a sua murmuração, Deus meu, por que me desamparaste? Então, como Jesus não pecou, a gente não pode considerar aquilo ali como murmuração. Então foi uma pergunta que está fazendo um desabafo, né? Pai, por que me desamparaste? Ele não diz, pai, por que me desamparaste? No caso, ele não faz o questionamento, né? Ele só exclama. Mas na verdade, naquele momento ali, ele foi desamparado por Deus, né? Desamparado no sentido de Deus ter se ausentado daquele momento. Ele sentiu, então, só no momento ele sentiu só. Se sentiu só. Até mesmo, pastor, porque ele que tinha que passar por ali para pagar os nossos pecados, não é isso? Era ele sozinho. Deus não poderia fazer nada naquele momento ali, nem o Espírito Santo. Ali a consumação da obra redentora, né? Onde Deus ele projetou, a obra redentora do Calvário. Cristo tinha que passar por aquilo ali e o Espírito Santo continua trabalhando nos dias de hoje, não é mais ou menos isso? Isso. E assim, era tão terrível aquele momento que antes da crucificação Jesus fala: Senhor, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Eu não venho beber desse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Então ele se sentiu sozinho. Eu imagino assim. Peso, ele se sentiu só. Eu imagino assim, porque se Deus se fizesse presente naquele momento, talvez o próprio Deus tiraria ele dali. E era necessário ele passar por aquilo, né? Era necessário. Acho que o Deus, ele, naquele momento, se retirou, né? Porque vendo seu filho passar por aquilo ali, né? Como ele fala para Moisés, eu não vou com esse povo, né? Porque no meio do caminho eu posso acabar com esse povo. Né? Então eu acredito que naquele momento Deus ele se retirou
e deixou ele ali para ser consumado. É, Um momento de sacrifício, né? sacrifício, Um sacrifício. Tristeza, sozinho, solitário, sentindo. Quando às vezes trazendo os dias atuais, até quase acontece muitas vezes com a gente mesmo. Às vezes a se sente sozinho, às vezes fica pensando, a gente esqueceu, Deus me desamparou, não, mas é um processo que tem que passar para chegar a um objetivo. É verdade. Muito interessante. Eu até vejo assim como Jesus ali na cruz. Ele já sabia que muitos hoje o negariam, não aceitariam. Então a dor ali dele ver que hoje, né, eu vejo Jesus como onisciente, como ele é o próprio Deus. Então ele vendo que hoje muitos não receberiam, né, o rejeitariam. Então eu creio que nesse momento ali essa dor também foi profunda, que ele viu o futuro, viu hoje. Ah, sim. Viu hoje, então acho que aquilo ali doeu mais ainda de saber, eu estou aqui na cruz, me dando por eles, e eles não vão me aceitar. Deus meu, por que me desamparaste? Porque a dor foi mais E ele, na sua misericórdia, ele ainda diz, né? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A gente não vai ter chance de falar sobre isso aqui, mas eu preguei uma vez sobre perdão e uma coisa fantástica no perdão, que eu ouvi há muito tempo atrás falar e que eu trouxe nessa mensagem, é que para liberar o perdão, a gente precisa se colocar no lugar do outro e entender que muitas vezes quem nos magoou, quem causou algum mal a nós, o fez por ignorância. E aí Jesus fala na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por trás das atitudes, da agressividade, da crueldade, haviam pessoas ignorantes. Quantas vezes somos magoados por pessoas que o fizeram por ignorância, porque estão fora de si, né? Porque, como aconteceu com o filho pródigo, que a Bíblia diz que quando ele caiu em si, ele diz, voltarei para casa e irei com meu pai. Quer dizer, ele estava fora de si. Então, é um aspecto importante para a gente aprender a perdoar. Quando ela está falando que a irmã de negar, né? Seja o que nega, né? Tem uma moça que trabalha comigo, né? E ela estava anotando a minha ficha e estava na televisão. Eu quase não vejo televisão já tem tempo. E ela viu o negócio de Crivella sendo preso. Aí ela, tá vendo? Por isso que eu não sou crente. Aí preso lá, muito dinheiro, o bicho Macedo paga para ele, tá advogado para ele, não sei o quê. Aí eu perguntei para ela, você é cristão? Não, eu não me vejo cristão, não. Falou bem, né? Salvo assim, né? Tem muita gente que anda com a Bíblia do braço a dizer que é crente. Aí eu não entrei em contradição com ela, porque a gente, né, tem que ter a sabedoria, né? Eu falei, não, tá bom, me dá a ficha e sair. Porque se eu fico, né, ela de repente falava alguma coisa para ela que não ia bater, né? Então, esse não era o momento de eu falar de Jesus para ela, mas vai ter oportunidade, né? Do jeito que ela falou ali, né? Ela viu aquela coisa ali. Mas ela tem que reconhecer realmente o verdadeiro Deus, né? Ele que salva, né? E o diabo é astuto, né? Ele sabe que os escândalos afastam muita gente de Deus. E Jesus falou, ai daqueles por quem vêm os escândalos, né? Porque melhor eles foram nunca terem nascido do que desviar um desses pequeninos. E o diabo trabalha, gosta disso, né? De promover escândalos para afastar as pessoas de Deus. E finalizando, vamos lá para Romanos, capítulo 8. Eu vou só dar uma introduçãozinha nele, que já deu 11h30, e aí na hora que vem a gente continua. Romanos 8. Versículo 1. É eu, né? Isso, pode ler. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida... Não, não completou o versículo todo não. Oi? A parte B do... Pula a parte B do versículo. Ah, tá. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui está assim no meu. Ah, é? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem não? Aí vem o 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus ele livrou da lei do pecado e da morte. Aqui na minha tradução também, né, fala que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas segundo o Espírito, meu também. Isso. Meu também. Parte B dele não tem. Olha só. Lê aí. Acho que é isso mesmo. Isso, mas só concentrando aqui nesse primeiro versículo, a gente não vai ler o capítulo todo não. A Bíblia diz, a parte A do versículo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Quem está em Cristo Jesus, consequentemente, não andam segundo a carne, porque a carne está crucificada, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. E aí, nós falamos do exemplo, né? A gente nunca vai encontrar alguém morto no alcântara passeando. Assim como também, a gente nunca vai ver no noticiário do jornal escrito assim: bandido morto em troca de tiros é condenado a 20 anos de prisão. Não. Se morre, não há mais condenação. Não tem como você condenar alguém que morreu. É certo. Então, se nós morremos, por que a gente não vai mais para o inferno? Porque morreu, acabou. Olha que coisa maravilhosa. O plano perfeito da salvação em Cristo Jesus. Ele nos leva para a cruz, faz morrer aquela natureza maldita que nos levaria para o inferno. E quando aquela natureza morre, pelo poder do Espírito Santo que crucifica a nossa carne dia a dia, aquela condenação que nós mereceríamos, nós não temos mais, porque morremos para o pecado. Então, resta agora uma vida ressurreta ao lado de Jesus, aonde o que nos aguarda é o céu. O senhor está falando, né, que não vai encontrar uma pessoa que morreu no alcântara. É igual essa coisa que a Igreja Católica prega: a pessoa morreu, tem que rezar para a alma. Missa 7º dia. Aí eu falo. E Hebreus 9, 27 diz, né? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, quer dizer, não tem reencarnação, morre uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, missa de 7º dia para quê? Já está no julgamento. A sentença vai ser dada, céu ou inferno. E na cabeça dele vem aquela historinha do purgatório. Eu sei que a minha cunhada, né, falei, coisa, ela trabalha comigo lá no escritório. Então, a oportunidade que eu tenho, eu vou lá e jogo a sementinha. Porque eles botam isso, é uma coisa assim, né? Eu falei, gente, né, tem que rezar pela alma de fulano. Isso daí ficou muito forte no período antes da Reforma Protestante. A Igreja Católica se perdeu, né? Então, Martinho Lutero ele faz até um comentário interessante, que ele acha na capital de Roma tanto pedaço de madeira da cruz de Cristo que eles vendiam que dava para construir, de repente, um prédio, uma casa, né? Porque era comércio. Então, o pessoal arrancava uma lasquinha de uma madeira e falava: isso daqui foi um pedaço da cruz de Cristo. Aí o pessoal comprava, né? E foi uma floresta inteira foi vendida da cruz de Cristo. Então, a Igreja Católica ganhava muito dinheiro com a venda das indulgências. A pessoa morria e aí, para tirar aquela pessoa do purgatório, do inferno, a pessoa tinha que dar uma boa oferta para a Igreja Católica. Por isso a Igreja Católica até hoje é rica, né? Tem muitas propriedades. Então, essa venda de indulgências, né, fazia com que a alma daquela pessoa saísse do inferno e fosse para o céu. E daí vem uma série de doutrinas, né, missa de 7º dia e tal. Para tentar livrar a alma, né, da pessoa lá do purgatório e do inferno. Mas a Bíblia é clara, não vi alguém roubando o que, né? Eu vou esquecer. Depois de 7 juízos está onde, né? Hebreus 9, 27. Capítulo do evangelismo, né? Isso. 9, 27, porque Tema central da nossa central, matéria. Vai ser mais para o final do curso. Eu coloquei no grupo do WhatsApp o cronograma do Instituto, faz aulas na sequência. Coloquei? Beleza. Então, vou pedir para a Valéria incluir vocês que entraram hoje no curso. Tá bom? Todo mundo com a apostila, né? Certinho. E pastorando, assim, a missionária Cristina, para confirmar também se vão vir mais pessoas da igreja de vocês, né? Beleza, tomara que venha. Tá bom. Eu já providenciei as apostilas para eles também. E na aula que vem, a gente começa com a matéria de Velho Testamento com o pastor Zé Cláudio. Ele vai dar 2 aulas, né? A primeira e a segunda. Aí depois a gente intercala. Velho Testamento, Novo, a gente vai intercalando. São matérias bem extensas. Como vai vir mais alunos, eu estou devolvendo a minha. Não, a sua pode ficar. A sua é sua. Eu tenho uma. Ah, já tem? Beleza. Vamos então agradecer a Deus nesse dia tão especial. Oramos. Santo Deus e amado Pai, te damos graças, ó Deus, por essa manhã tão especial de aprendizado, de crescimento.
porque o Teu Espírito Santo, Deus, tem nos guiado em toda a verdade. Espírito de Deus, obrigado pela Tua presença nessa sala, porque Tu és, ó Deus, o nosso professor, o nosso mestre, aquele, ó Deus, que tem nos conduzido a toda a verdade, nos feito lembrar daquilo que temos esquecido. Deus, que essa semana seja uma semana de vitória, Pai. Temos cultos, ó Deus, em nossas igrejas, ó Pai, abençoados, ó Deus, com salvação de almas, com adoração genuína ao Teu santo nome, com restauração de vidas e de famílias, para a glória do Senhor. Que seja uma semana de vitória, Pai, onde a nossa vitória está na cruz. Por isso, ó Deus, queremos, ó Deus, realmente que a nossa carne seja crucificada com as Suas paixões. Abrimos mão, ó Pai, do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos planos, e queremos viver a vida poderosa, ressurreta, pelo poder do Espírito Santo em Cristo Jesus. Ó Deus, realmente, ó Pai, pregando o Evangelho, sendo Sua testemunha em todos os locais onde nós passarmos. Ó Deus, livra-nos do mal, fortalece, Pai, os que estão desanimados, os que estão caídos. Ó Deus, o irmão Mariano, que, ó Deus, não está conosco aqui hoje. Ó Deus, que a Tua graça, ó Deus, alcance, ó Deus, a cada um, e aqueles que ainda serão acrescentados, ó Deus, nessa turma tão abençoada que o Senhor enviou. Glória a Deus. Te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, no doce e precioso nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Ah, sim, se quiser fazer agora. Eu vou pegar lá embaixo. Tá bom. Depois nós vamos pegar o banheiro. Eu vou fazer o banheiro. Ah, tá. Muito bom, né, É bom. Essa cadeira junto, viu? Você vai limando. Quem sabe você comecei hoje. Eu falo com ele, eu falo com ele. Pastor, Anderson, isso. Pastor,